Olá! Na aula de hoje estudaremos o conceito de probabilidade. Bom, para você entender o conceito de probabilidade, eu preciso primeiramente que você entenda a ideia de fenômenos aleatórios. Então, o que é um fenômeno aleatório? Basicamente, é um experimento no qual não se consegue prever o resultado. Ou seja, uma pergunta da qual não se sabe a resposta. Por exemplo, lance uma moeda para cima. O que acontece com essa moeda? Alguns dizem, ela cai. Sim, é claro que ela cai, mas nós não sabemos se a face voltada para cima, se é cara ou se é coroa. Lance um dado para cima. Você também não vai saber se a face voltada para cima vai ser um dos números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então lançar um dado ou lançar uma moeda é um fenômeno aleatório. É uma experiência a qual não se sabe o resultado. Tá? Justamente não se sabe o resultado por haver vários resultados possíveis. Vamos listar aqui quais são todos os resultados possíveis ao lançar uma moeda. Então, pensando no lançamento de uma moeda, quais seriam todos os resultados possíveis? Bom, existem dois resultados possíveis. Ou pode ser que saia cara na moeda, que eu vou abreviar pela letra C, ou pode ser que saia coroa na moeda, e vou abreviar aqui pela letra K. Então, existem dois resultados possíveis. Quando a gente pensa, então, no lançamento de um dado, quais são todos os resultados possíveis? Então, ao lançar um dado, os resultados possíveis, são todos os números inteiros, que vão de 1 até 6. Ou seja, pode sair face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Então, ao conjunto de todos os resultados possíveis, ao lançar uma moeda, ao lançar um dado, esse conjunto tem um nome, ele é chamado de espaço amostral. Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, no caso, ao lançar uma moeda, o espaço amostral é formado por dois elementos, cara ou coroa. Ao lançar um dado, o espaço amostral é formado por 6 elementos, os números de 1 até 6. Mais importante do que descrever o espaço amostral é contar o espaço amostral, ou seja, quantos elementos tem aqui. Ao lançar uma moeda, existem exatamente 2 casos possíveis. Ao lançar um dado, existem exatamente 6 casos possíveis. Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, ok? Bom, é claro que ao fazer um experimento desse, nós estamos interessados em algum resultado em particular. Então, vamos supor que no lançamento de moeda esteja interessado em sair cara. Então, quais são todos os casos que me favorecem, que me interessam nesse problema? Bom, quais são todas as maneiras que você tem de obter cara numa moeda? Numa moeda comum, só existe uma maneira de se obter cara, que é exatamente saindo cara na moeda. Vamos, por exemplo, pensar no caso de um dado onde você quer que a face voltada para cima seja um número menor que 5. Então, quais são todos os casos que me favorecem, os casos que eu quero nessa situação? São os números que vão de 1 até 4, os números menores que 5. Então, de todos os casos possíveis, alguns me interessam. O conjunto dos casos que me interessam, que me favorecem, nós vamos dar o nome de evento. Então, evento é o conjunto de todos os casos favoráveis, os casos que me interessam. Por exemplo, sair cara me interessa. Por exemplo, sair um número menor que 5 me interessa. Então, vou chamar de evento A, o evento sair cara, e aqui de evento B, o evento sair um número menor do que 5. Também, o mais importante é você contar o evento, ou seja, quantos elementos tem o evento, de quantas maneiras você consegue obter uma cara. Então, uma maneira, ou seja, dos 2 casos possíveis ao lançar uma moeda, um caso me favorece. De quantas maneiras você consegue obter um número menor que 5? Bom, eu consigo obter um número menor que 5 de 4 maneiras. Ou seja, dos 6 casos possíveis no lançamento de um dado, 4 casos me favorecem. Tudo bem? Bom, a partir disso eu consigo definir a noção de probabilidade. O que vai ser probabilidade? Então, probabilidade, a ideia é criar um número que consiga medir o quanto aquilo a gente quer representa do total. Então vamos pensar naquele nosso primeiro exemplo, em sair cara. Qual seria a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Bom, nós temos exatamente uma cara
num total de 2 casos possíveis. Para saber quanto um número representa de um total, basta pegar o número e dividir pelo total. Então a probabilidade podemos definir como uma divisão. É o conjunto dos casos favoráveis dividido pelo conjunto dos casos possíveis. Isso aqui vou até escrever aqui em cima que é importante, ó. Então quando você pensar em probabilidade, pensa na primeira divisão. É o conjunto de todos os casos favoráveis, são os casos que você quer no problema, dividido pelo conjunto de todos os casos possíveis. Então essa divisão nós damos o nome de probabilidade. Então a probabilidade de sair cara numa moeda é meio, é uma cara num total de 2. Bom, e se fosse então pensar na probabilidade de lançar um dado, obter um número menor que 5. Então são todos os casos que me favorecem, lembra que são 4 casos favoráveis, um total de 6 casos possíveis. Então a probabilidade de sair um número menor que 5 é 4, num total de 6. Repare que essa fração você consegue simplificar, ou seja, dividir por 2 em cima e embaixo. Então fica 2 em cima e 3 embaixo. Então posso dizer que a probabilidade é 2/3. Tá? Então quando você for pensar em probabilidade, pensa nisso. Probabilidade é uma divisão. São todos os casos favoráveis dividido por todos os casos possíveis. Numa nomenclatura mais técnica, você pode chamar o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tudo bem? É a mesma ideia. Bom, vamos ver mais um exemplo interessante. Ocorre onde tem 2 dados sendo lançados. Bom, vamos pensar então qual será o espaço amostral no lançamento de 2 dados. Para não ficar escrevendo um por um, eu já tomei a liberdade de trazer pronto. Então esse é o espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Você repara que o espaço amostral é formado por diversos pares de números, né? O primeiro elemento do par, ó, ele representa exatamente o primeiro dado. E o segundo elemento do par representa exatamente o número no segundo dado. Então 1 e 1 quer dizer que 1 no primeiro dado, 1 no segundo dado. 1 e 2, 1 no primeiro dado, 2 no segundo dado. E por aí vai até o último caso, que é o 6 e 6. Aqui no finalzinho tem esse caso 6 e 6, que é você ter 6 no primeiro dado e 6 no segundo dado. Então existem 36 casos possíveis. Existem 36 pares no espaço amostral do lançamento de 2 dados. Bom, vamos supor, por exemplo, né, nós estamos interessados nesse caso em obter todos os pares onde a soma dos números nos dados seja igual a 7. Tudo bem? Vamos chamar de evento A aqui. Então, quais são desses 36 todos os pares de números que somam 7? Vamos ver um por um. Para somar 7, pode ser aqui, ó, 6 e 1. Pode ser aqui, ó, 5 e 2. Pode ser aqui, 4 e 3. Pode ser esse, ó, 3 e 4. 2 e 5, 1 e 6. Então você percebe que existem 6 casos que me favorecem, num total de 36 casos possíveis. Então existem 6 casos do meu evento e 36 casos do meu espaço amostral. A probabilidade, então, de sair soma 7 no lançamento de 2 dados é aquilo que me favorece, é o que eu quero, o evento, né, sobre o espaço amostral, sobre o total de casos possíveis. 6 sobre 36, ou simplificando, posso escrever 1/6.